Si pueden, por favor, nos vamos ubicando. Recibimos ahora al arquitecto Álvaro Puntoni. Arquitecto recibido en 1987, maestría en 1999 y doctorado en 2005. Profesor de proyecto desde 1990. Actualmente da clases en la Universidad de San Pablo desde 2001 y en la Escuela de la Ciudad desde 2002. De la cual es socio fundador, coordinador del Consejo de Graduación y coordinador del curso de posgrado Civilización de América, un hogar a través de la geografía, ciudad y arquitectura. Trabajó con Angelo Bucci cuando fundaron SPBR Arquitectos. Participó en diversos concursos nacionales e internacionales. Recibió diversos premios, entre los cuales se destacan el Premio Jóvenes Arquitectos en 2004, promovido por el Instituto de Arquitectos de San Pablo, por el anexo del Museo de Oro de Sabará y el Premio APCA 2010 de la Asociación Paulista de Críticos de Arte por la mejor obra de arquitectura de Brasil en 2010, con la nueva sede de SEBRAE en Brasilia. Premio Joven Generación Latinoamericana en la 13ª Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires en 2011. Premio Panorama Iberoamericano de Obras de la 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 2012. Participó como expositor en diversas muestras y bienales de arquitectura. Actualmente forma parte del estudio Grupo SP en San Pablo. Agradecer al Colegio de Arquitectos de Mendoza por la invitación y por la oportunidad de compartir nuestro trabajo nesta noche de frío acá. Yo quería empezar la charla mirando un vídeo juntos con vosotros, un vídeo que un fotógrafo, que es un ex estudiante nuestro, produció, que é para uma exposição. E é um vídeo onde vamos mirar as 5 obras que eu quero compartilhar acá hoje. São 5 obras que representam os 10 anos de trabalho de nossa oficina em São Paulo. E depois 3 projetos mais, muito rapiditos, porque são projetos que hicimos agora, este ano, e basicamente participação em concursos, um pouco em razão da crise que vivimos aí em Brasil, e que é, neste momento, a única possibilidade que nós temos para encontrar os trabalhos, os encargos. Este é um projeto em Brasília que hicimos a ideia é irmos mirando os vídeos, que me parece que é uma maneira mais simpática e divertida de ver os projetos, e depois com um pouco mais de detalhes, mas também, como já vimos, falar um pouquinho sobre cada trabalho, cada obra. Esta é uma sede de uma empresa em Brasília, na capital de Brasil. Foi por meio de um concurso que conseguimos o encargo para fazer este projeto. E as tomadas ou as cenas foram elegidas por el fotógrafo Pedro Koch, que é um fotógrafo jovem brasileiro. E, por lo tanto, há imagens que eu não haria, pero são um pouco para refletir a ideia desta exposição, que falávamos sobre os espaços sem nome, que são uma forma que um professor da Universidade de São Paulo, da FAUSP, onde fomos estudantes e agora sou professor, costumava denominar ou chamar espaços que não pertencem exatamente ao programa do edifício, mas que são importantes para seu funcionamento. Então, Pedro saiu um pouco na búsqueda destes espaços. Este segundo projeto é uma escola que segue um pouco a que vimos ayer com Fernando, um programa de construção escolar
na província de São Paulo, com a utilização de peças pré-fabricadas em hormigão e com a possibilidade de se fazer algumas interferências no sistema, como este que propusemos, de cierre de madeira. E neste caso, era uma cidade lejos de São Paulo, e a escola solamente poderia ter dois pisos, perdão, a planta baixa e o primeiro piso, e não podia ser utilizado o ascensor. E, por lo tanto, aí propusemos esta rampa, este espaço de circulação entre dois blocos. Estas imagens todas, Pedro Koch saiu este ano para fazer as filmagens para esta exposição. Então, me parece que estes programas de construção escolar na província de São Paulo foram construídas ao redor de mais de 200 escolas seguindo estes sistemas. E é interessante porque temos que seguir um catálogo de detalhes arquitetônicos que está listo. E as coisas são um pouco... cabe a los arquitetos juntar as soluções pré-estabelecidas, pero com alguma liberdade para generar um discurso mais adequado ao sítio e ao programa, que o programa é variável, e a dimensão da escola é variável. E assim, parece interessante porque estas 200 escolas são muito distintas, apesar deste mesmo sistema, como vimos ayer na charla de Fernando. Este projeto seguinte é um edifício na cidade de São Paulo. Foi também para nós outros a primeira oportunidade em trabalhar junto ao mercado imobiliário. E interessante também porque era para um grupo de inversores muito jovens que estavam começando a fazer as inversões. Hoje se quedaram mais grandes. A empresa agora está fazendo muitas coisas em São Paulo. Este foi o segundo edifício construído por eles. E a ideia também aí era um pouco compreender o sítio, uma topografia que vamos ver depois de São Paulo, que é muito acidentada, e a ideia de manter livre este acesso e as miradas desde a calle, é possível mirar o outro lado do vale, onde está ubicado este edifício. É um bairro de bares, boliches, tiendas em São Paulo, se chama Vila Madalena. E uma das ideias que agora não fazem mais assim é que os departamentos eram completamente livres, ou seja, não teníamos que fazer as divisões internas, pero sugerirlas para efeito de presupuesto, e era o morador que elegia onde iam se quedar os ambientes depois de listo a construção. As duas últimas são duas casas, uma casa esta fora da cidade de São Paulo, um condomínio cerrado, que estas tonterias que inventamos, porque não sei como é aqui em Argentina, mas em Brasil chamamos a injustiça social de inseguridade. E não discutimos a injustiça social, mas nos quedamos tentando acercar-nos de garantizar a segurança.
Pero foi interessante a experiência por ser uma casa para uma família cujo projeto de futuro é depois de los hijos se quedarem mais grandes, a pareja vai cambiar para essa casa para viver aí. Então, nestes sítios é possível ser assim, mais aberto e sem grejas e sem muitas preocupações, pero foi também uma oportunidade por la dimensão del terreno, manejar com este tipo de circulação que também era uma preocupação. Eles não desejavam fazer uma escalera, pensando já mais allá, no futuro. Então, foi uma oportunidade de fazer a casa em rampa, que é uma coisa que sempre nos encanta. E, por fim, uma casa para uma pareja de professores universitários. Um dos professores é meu irmão. E também uma construção que hicimos ao princípio deste escritório, Grupo SP, há mais de 10 anos que construímos a casa. E é uma casa muito sencilla, para baixo presupuesto. Não sei como se habla em espanhol, a bagunça, zona, mas há lío aí nesta casa, os filhos, meus sobrinhos, mira, é uma confusão. Mas uma casa muito agradável para viver e para fazer festas. E me parece que a família pouco ao princípio, porque há tripla altura, são 3 pisos de vazio, e a família ocupa bem aí os espaços, pouco seguindo seu modo de vida muito sui generis. Então, vamos, antes de mirar estes 5 projetos, solamente para contextualizar esta exposição, esta ideia de espaço sem nome, é importante para pouco, solamente compartilhar muito rápido as obras referentes para todos nós outros que vivimos em São Paulo. Ayer já vimos algumas com Fernando. Pode cambiar, por favor. Então, o que Flávio Mota, este professor, lhe chamava de espaços sem nome, é, por exemplo, como este espaço projetado por Oscar Niemeyer, a Marquesina do Parque Ibirapuera, que nós outros não há, o programa é vazio para a vida, e que chamamos de Marquesina, ou a Marquise do Parque do Ibirapuera. Então, os espaços sem nome, depois, ganham o nome das atividades. Este, por exemplo, era dos edifícios do Ibirapuera, que originalmente pavilhão das indústrias, que para uma exibição, projetado também por Oscar Niemeyer, mas agora se chama Bienal, porque é o espaço onde ocorrem as bienales de arte de São Paulo. Ou este vazio do Museu de Escultura de Paulo Mendes da Rocha, que também é uma marquise, uma sombra, ou esta outra estrutura de Mendes da Rocha, no centro da cidade de São Paulo, que está uma coberta para uma escalera que faz uma conexão urbana entre 2 pisos da cidade de São Paulo.
Ayer também vimos isto, pero creio que seja o espaço mais importante neste sentido que estamos falando, dos mais importantes, perdão, que é o vão livre do MASP, onde todas as atividades são possíveis, como esta, um show de música, ou como esta, uma manifestação política, por exemplo. E, por fim, este edifício exemplar, onde estudamos, que é a Escola de Arquitetura de Vila Nova Artigas, e que este espaço central, também um espaço sem nome, pena que a fotografia é preto e branco, negro e branco, não sei, porque se chama Salão Caramelo, em função da cor deste piso, que é um piso que Artigas pensava que tem o primeiro projeto de Artigas de 1961. Este piso era de terra, era terra jardim. E aí, depois, em 69, quando é construída a escola, hace assim, e é marrom, como caramelo. E é o nome deste espaço, Salão Caramelo, é um espaço onde tudo é possível, incluso situações mágicas como esta, neste momento. Então, agora, em ordem cronológica, vamos a ver as obras que miramos em vídeo, muito rapidito. Esta é a primeira casa, a casa de meu irmão, que se queda muito cerca da Universidade de São Paulo, onde é professor. Aí está. O barrio é este barrio que se chama Morro do Querosene, porque era um barrio não escravos, mas pessoas sem muita plata que não tinham eletricidade e, por lo tanto, utilizavam estes sistemas de iluminação a querosene, que é uma luz de fogo. E é muito cerca da Universidade de São Paulo. Aqui está a Escola de Arquitetura. E aqui está a escola onde meu irmão é professor. E aqui está a biblioteca onde meu irmão era diretor. Foi diretor. Este é um bairro muito sencillo. Casas com autoconstrução. E quando eles compraram este terreno, a esposa de meu irmão nos perguntou: "Oye, eu estou um pouco com medo de viver em casa, porque nunca vivi em casa, havia vivido em Tóquio, havia vivido em Paris, nunca havia vivido, e sempre em departamentos em São Paulo, nunca havia vivido em uma casa. E aí o tema da segurança. Então, este foi a primeira aproximação que hicimos, que é a casa como é hoje. E a ideia era manter a casa o mais transparente para a calle, porque era assim que imaginávamos que teriam segurança, porque todas as pessoas poderiam ver que eles não tinham nada, pero tinham 6.000 livros. Então, a pendiente de 3 metros do sítio original era possível inserir os livros por aí, por este muro. De um lado, um muro estrutural de 5 metros de ancho, e toda a casa, perdão por regressar, se quedaria nesta construção de 2,50 metros por 20. Então, a casa era uma casa concentrada, os livros ocupavam o vazio, e todos os serviços se quedam nesta barra angosta, 12,50, e quando se genera este vazio, e aí é possível esta situação desde ao final do sítio mirar a calle, desde a calle mirar tudo e passar por aí a mirada. Então, a forma que distribuímos o programa,
la habitación de los chicos, la habitación de la pareja. E por arriba, para não ter que fazer a impermeabilização, mantuvemos a água, que é importante num clima como São Paulo. Temos esta condição em São Paulo, não é tão, o clima é mais ameno, não é tão rígido como acá em Mendonça. Podemos deixar as coisas um pouco abertas e temos que cuidar do sol. Isto é bueno para garantizar que a louça não se acalente e por aí manter a temperatura por adentro bem controlada. Esta é uma outra condição de nosso trabalho, imaginar que a arquitetura é uma construção que não pressupõe reserviço ou fazer de novo uma coisa que já está lista. Então, quando está listo, está listo. E as ações construtivas são adições sobre as coisas hechas. Então, a estrutura metálica, depois de lista a estrutura de hormigão, as instalações, as coisas são como uma soma de ações construtivas. A arquitetura, perdão, é como uma soma de ações construtivas. E aí, algumas imagens da casa. Eu estava pensando depois que é uma coisa interessante. Esta casa, estas fotos, a casa não está lista, nunca estuvo lista a casa, mas vivem aí já há 12 anos. Aí está. Esta é a escola que se queda aí nesta cidade. Cerca 80 quilômetros de São Paulo, Sorocaba. É bairro periférico desta cidade, que é pouco a periferia também de São Paulo. E aí teníamos a oportunidade de imaginar coisas que pareciam interessantes, que era garantizar neste espaço, neste bairro, que é bairro sem espaços públicos, garantizar uma praça, porque tínhamos 3 árvores aí, e a ideia era que os 2 blocos, o bloco desportivo e o bloco didático, conformassem uma praça. A ideia era cerrar a escola mais allá, depois de negociar junto ao governo, à Secretaria de Educação, manejamos a grelha o máximo possível para manter os espaços mais abertos, mais amplos aí. A estrutura é a estrutura pré-fabricada e os espaços, os blocos correspondem às atividades do programa. Imaginamos que era importante esta articulação entre o deportivo e didático, mas que isto generar uma ventana para a outra parte do vale, onde se mira uma outra parte da cidade. Desta forma, se sai da cidade quando está na rampa, neste recorrido. Se mira a cidade e regressa novamente para a cidade onde partiu, para ligar em bloco didático, que é esta rampa aí. E o recorrido é pouco assim. E regressas, e aí entra dentro da escola. Esta escola quase corresponde ao mesmo momento que hicimos o edifício, que se queda aí neste bairro, Vila Madalena. É bairro com uma topografia pouco assim acidentada, e interessante notar aí que temos uma ocupação de casas, onde há bares, tiendas. Depois, nos anos 80,
uma ocupação, uma verticalização um pouco agressiva. Depois, neste momento, a construção de 8 pisos, que era a legislação vigente. E agora a legislação permite a construção um pouco mais alta de novo, sobretudo mais cerca a los sistemas de transporte coletivo. Miren que o sítio era muito irregular e tinha uma pendiente desta calle, a calle Simpatia, os nomes são incríveis neste barrio. A calle Simpatia está a 10 metros sobre esta calle, onde havia um pequeno rio, que é assim. Então, a ideia do projeto era garantizar, porque há uma anedota interessante neste projeto, que fomos aí visitar o sítio com o proprietário, com o inversor. E aí estávamos falando justamente de como em São Paulo se hace as plantas bajas, então que é muito comum fazer o térreo. Claro, o térreo está conectado à calle, onde neste momento não era possível fazer o acesso em 2 calles, agora é permitido. Mas estávamos comentando como era agressiva a arquitetura que subtrai a compreensão da topografia original. E aí havia outro edifício deste outro lado da calle e mostrei para este inversionista: mira, não devemos fazer assim, porque é muito malo, mira, porque se constrói tudo isto para garagem, para parquear o carro, e se hace muro cego aqui. Aí a resposta foi: eu que construí também construí este. Falei: não, mas não, justamente, está muito malo. Não, sim, mas vamos fazer de forma distinta. Quando projetamos para o mercado, há esta questão de fazer o máximo de área, e, por lo tanto, um pouco o volume corresponde a los retiros, pero aqui solamente para mostrar que estes espaços são vazios, porque a ideia esta é a planta baja, que há um puente de conexão entre a calle e este espaço público que é aberto. Intentamos sempre convencer a los inversionistas a não fazer as grejas, para que se cambiasse este sistema este pensamento comum em São Paulo de seguridade, inseguridade, e fazer o cierre retirado para dentro da construção. Mas, ao final, isto não passou. E eram assim, 2 departamentos, um de 70 metros, outro de 100 metros, onde o morador que define onde vai se quedar a cozinha, onde vai se quedar as habitações, porque todas as instalações são externas e estão aí para receber as decisões. Teríamos que projetar uma ocupação máxima, que creio que não ocorreu em nenhuma unidade. Por exemplo, fazer 2 dormitórios aí, para que eles pudessem fazer os pressupostos de construção. Pero, ao final, cada morador construiu de sua maneira os espaços internos. E a ideia de tomar proveito da topografia era construir este jardim, não fazer a greja, e deste modo as pessoas teriam que passar por entre as árvores para chegar nesta planta baja. Al final, meteram a greja, óbvio. Foi espantoso, porque um dia fomos chamados para uma reunião que tinha um consultor de segurança. Eu não conhecia esta parte do trabalho humano, uma pessoa que solamente habla de segurança.
E aí, este espaço aberto, é possível mirar este outro lado do vale, que é um bairro de casas. E aí, dado interessante, vamos lá, a próxima obra é um pouco assim, e isso tem a ver um pouco com nosso clima. Os ascensores e as escaleras são externas e saem neste balcão, que é um pouco a continuidade do espaço da planta baja, da calle, no mesmo piso. Então, é um pouco a reprodução do espaço público, da calle, aí por arriba. Este é o bairro mais aberto, porque acá não é possível construir edifícios em altura. Então, de um lado, uma unidade tem esta vista, do outro lado, tem a vista tem uma relação com a calle Simpatia, que é a calle de acesso. Mira a topografia. Este era o muro ciego que criticamos no primeiro encontro, mas ao final seguimos aí. Este é o projeto de Brasília, que é um projeto aí junto a este eixo rodoviário habitacional de vivienda. Em uma área, estas são as áreas das embajadas, e nesta franja desta calle, desta avenida, é uma área para grandes lotes e para edifícios de serviço, como escolas e sedes de institutos governamentais, centros de saúde. Mira aí, são edifícios. E estes eram os dois últimos terrenos livres que foram comprados por esta empresa, Sebrae. E era interessante a situação, porque era em la continuidade deste eixo comercial, são as superquadras, e tinha esta puente de Niemeyer, que imaginávamos que era possível ser vista desde o terreno. Então, aí imaginamos manter livre este piso da cidade, porque se sigue acá a la esquerda para as superquadras, todo o piso em Brasília é público, não pertence a nadie. E imaginamos que seria interessante manter a continuidade deste piso público. E aí por abaixo, os serviços, 200 vagas para alto, uma tonteria, mas é uma condição aí em Brasília, e as oficinas se quedavam nestes dois pisos aí arriba. Então, a ideia era imaginar este espaço aberto, o máximo, conformar um pátio, as oficinas se quedavam nesta face oeste e este. E aí aqui também a situação possível, por nosso clima, de toda a circulação, essas varandas, estes balcões são abertos, todos os serviços se quedam nessas construções em hormigão, e nesta construção em acero, todos os espaços livres para as oficinas, sem interferências estruturais. Então, mais uma vez, se pode fazer as oficinas aqui com muita liberdade, e toda a circulação é externa, ou seja, para se entrar dentro dos espaços, há uma porta cá, uma porta lá, e se circula sempre entre um bloco e outro por afora. Esta é a planta baja, que há solamente este acesso e uma puente para ligar o público. Os funcionários ligam por abaixo. Aí estão os serviços, que se quedam nesta planta baja inferior.
E um pouco esta ideia de uma estrutura de hormigão com uma estrutura em acero, haciendo os espaços de oficinas. Aí um pouco o diagrama que utilizamos em concurso para explicar a construção. Imaginávamos que íamos fazer primeiro essas estruturas que chamávamos de castelos em hormigão, a planta baja, depois a montagem em acero, as louças, os cierres, e ao final o que passou foi completamente diferente, um pouco como um estádio para mundial em Brasil, se isso tudo foi um pouco construído ao mesmo tempo. Esta imagem só para porque não é possível mais mirar assim. Era bonito os espaços livres das oficinas, são espaços contínuos. Depois houve um projeto de ocupação e pequenas salas cerraram um pouco esta compreensão. E aí já algumas imagens. Também não estava listo o edifício. Eram 2 semanas para que Lula inaugurasse este edifício. E estão aí os operários fazendo alguns reparos na obra. E agora foi possível garantizar este espaço livre um pouco. Não compreendíamos porque na arquitetura contemporânea de Brasília não era possível fazer isto. E, ao final, quando fomos a fazer este projeto, descobrimos que todos esses espaços são considerados no cálculo da área final. E tivemos que pelear muito para garantizar isto. E, por exemplo, estes espejos de água foram aprovados como reservórios técnicos de incêndio, e desta forma não eram computáveis. Então, é bonita esta imagem porque mira, há um operário aí. Estamos aqui a quase 11 metros do limite da construção, e é possível mirar o céu de Brasília, que era uma das condições que nos parecia interessante ao fazer este projeto. E aí está. Este 2010. E, por fim, esta casa que vimos aí, que está nesta cidade, cerca de São Paulo. Este é um condomínio cerrado. Uma lástima, mas este era o sítio para que era interessante, porque era grande. Tinha estas casonas aí, não sei como se habla, mas era uma situação interessante porque estes lagos e não há nadie, não há vecinos aí. Então, a ideia da casa era um pouco concentrar todos os serviços sempre nestes elementos estruturais, a circulação, a cozinha, os banhos, a ser um espaço de estar, e as habitações conformaram um vazio, e mais que isto, cerrar um pouco a casa para a calle e abrir a casa para esta situação aqui de lago e clube. Então, aqui a casa é muito aberta e para allá a casa é mais cerrada. Que é um pouco esta a situação. Há uma pendiente, e aí foi possível fazer a circulação em rampas de 8%, que é muito agradável, que é assim. Então, na construção, este bloco linear, estão lá os serviços. E aí também era uma situação de generar o vecino, eles mesmos são vecinos, porque desde a calle se mira assim, não se mira nada.
A casa não estava lista aí nestas fotos, faltavam algumas coisas. E aí, o sistema de rampas. Hicimos a piscina também, sem revestimento, o mesmo piso da casa, a piscina é de hormigão, e o piso de pedra é o mesmo piso que da casa. É assim. E aí, mira que eles não têm vizinhos, porque aí está o clube, aí uma casa muito lejos. Então, é interessante porque desde a habitação se mira a sala e desde a sala se mira as habitações. Um pouco assim. E esta casa é lista. E, por fim, para terminar, 3 projetos. Este é um concurso, agora estamos fazendo o projeto executivo, uma obra que vai começar no próximo ano. É um SESC, que é este programa de um serviço social deportivo, cultural, em São Paulo, que há em todo o Brasil. Me parece que em São Paulo é mais forte. E vocês devem conhecer o famoso SESC de Lina Bobardi, agora este de Paulo Mendes da Rocha. São programas grandes, neste caso em uma cidade 120 quilômetros de São Paulo, junto a uma situação de conjuntos habitacionais, de vivienda. Então, havia uma pendiente de 12 metros entre esta parte da cidade e a avenida, que é um fundo de vale. Há um rio e outro aí. E a ideia do projeto era garantizar a continuidade deste espaço aí de arriba por dentro do SESC, fazendo uma praça de conexão entre este bairro popular e a cidade, e um clube da municipalidade. O transporte público se queda aí por abaixo. Isso é um dibujo do concurso. E solamente são alguns esquemas do concurso. O projeto cambiou um pouquinho ahorita. Estas já são algumas imagens do desenvolvimento. E não temos aún imagens finais, pero esta é a praça, 36 por 30 metros de dimensão, toda a parte deportiva e a parte cultural. Então, hicimos estes bloques assim, muito claros. É uma construção de 4 pisos e vai se quedar aí. E uma das intenções era não fazer aí esta fachada é a mesma para o conjunto que está por atrás. Então, o edifício é um pouco o mesmo do outro lado do sítio. E para finalizar, muito rápido, dos concursos, porque estamos agora tentando. Está muito mal a situação em Brasil, São Paulo, e há muitas oficinas cerrando em São Paulo, cerrando as portas. E esses são concursos que tentamos fazer. Este primeiro, um concurso urbano, em Brasília também, era para tratar da questão deste lago, este reservório de água, o Lago Paranoá, que tem uma orla com 80 quilômetros de extensão. E hicimos este concurso juntamente com um estúdio em Madrid, na Espanha. E uma das ideias era um pouco esta imagem incrível da Catedral da Luz de Albert Speer, o arquiteto de Hitler. Este é um problema. Mas é muito linda esta ideia de fazer uma construção de luz
com os holofotes, com os caminhões de luz da Luftwaffe, que isto é ano 33 em Nuremberg. E aí imaginamos que seria interessante marcar a existência do lago Paranoá na cidade de Brasília, porque a cidade não liga muito bem aí. O lago é importante em termos de garantizar uma condição ambiental melhor e tudo mais, mas imaginamos 80 endereços ou direções, 1 quilômetro de distância entre cada uma dessas direções, para ser um pouco esta ideia de por la noite, desde a cidade que se queda mais arriba, imaginar que há a existência deste lago. Ao mesmo tempo, estes pontos são como direções, porque são programas distintos, as orlas, a parte sul, a parte norte, é um pouco distinta. Imaginamos que haveriam programas, era um concurso solicitava estes programas distintos, mas imaginávamos como esta ideia de uma tipologia de coisas também que ligavam por meio da água, como estes exemplos. Ops, aqui teria que ter uma imagem, não é? Pero imaginamos eram as tipologias de equipamentos. E, ao final, o concurso era para imaginar a implantação imediata em 3 situações, porque isto não comentei. Há 4 anos que passou. O lago, que é público, nesta parte sul da cidade, estes lotes, estas casas, construíram muros hasta a água. E há 4 anos que Brasília começou a sacar todas as construções e todos os muros e igrejas para garantizar, para recuperar esta área pública de novo. E por lo tanto, o concurso teria esta intenção de mostrar um pouco a importância deste espaço e depois para cerrar todo o circuito de 80 quilômetros. E nossa proposta tinha 80 torres, 80 pavilhões. A ideia era que cada país, temos 80 embaixadas em Brasília, que cada país regalasse para Brasília um pavilhão, fizesse um projeto de arquitetura e construísse e enviasse para nós outros. E 80 quilômetros de um banco com uma ciclofaixa, uma ciclovia e atividades que ligavam por la água. E aí nos quedamos não saiu nada, ganhamos uma menção e aí está. E este é outro projeto muito sencillo, que termino com ele. Este é o encontro mais importante do século XX, no meu entendimento, quando Arthur Eddington, que era o astrônomo real, encontra Albert Einstein em 1930. Isto porque nunca haviam se visto antes. E este senhor aqui, que era quaker, homossexual, era pacifista, por lo tanto, comprovou a teoria da relatividade, porque hizo a observação do eclipse, que esta era a teoria de Einstein. Por la relatividade, a luz também sofre com a gravidade, com a ação da gravidade. E em Sobral, uma pequena cidade no estado do Ceará, no Brasil, foi feita uma das observações. Foram 2 sítios, um em África, que foi Arthur Eddington, pero choveu no momento do eclipse, e aqui no Brasil, no Brasil, foi possível fazer a fotografia que comprovou a curva da luz. 1929.
19, era depois da Primeira Guerra Mundial, e Albert Einstein solamente vai conhecer a Eddington 10 anos depois. E aí, o projeto era para imaginar um monumento deste fato, deste hito, nesta cidade. E aí, este é uma das nossas referências, esta obra de Nancy Holt, que esses túneis de sol. Mas a ideia de trabalhar com a luz, porque era o monumento da luz, isto é um programa de computador que é possível simular a aparência do céu no dia e hora. Isto aqui, 29 de maio de 1919, às 8h50 da manhã. Então, neste momento, estava a luz da lua sobre o sol, e estas eram as estrelas que se viam aí desde Sobral. A linha de horizonte está por acá. Então, imaginamos um monumento hecho de luz, que era reproduzir este céu nesta construção dos muros de hormigão, porque Sobral está a 3 graus de latitude, e, por lo tanto, por 6 meses, há sol em ambos os lados. E a ideia é que, no 29 de maio, a luz do sol ia entrar por este puntito, que era o sol e a luna, e ia iluminar a equação de la relatividade do outro lado do muro oposto. Pero por todos os dias ia passar uma situação distinta, porque a luz do sol ia passear por aí. Este era o sítio de implantação. Esta é uma orla de um rio nesta cidade. O local da observação do eclipse se chama Praça do Eclipse, se queda um pouquinho mais aqui, pero este era o sítio do concurso. Uma orla cultural, um museu, biblioteca, escolas, e tínhamos que fazer aí. E é muito sencillo, duas paredes de hormigão e tudo mais. E aí foi uma pena porque nos quedamos em terceiro lugar. Queríamos construir isso aí para ser de uma forma distinta. Então, graças, é isso. Graças por la invitação.